look at me. This is fantasy. What do you think and see? Build reality. What if you look up and feel fantasy can become real when the sunlight makes it feel right everywhere? Só lembrando de novo, o Creative Mornings é organizado por voluntários e ele é feito com a comunidade. Então, assim, a gente constrói cada mês junto com cada uma das pessoas que vem aqui. Então, sempre que se alguém quiser ajudar, quiser estar envolvido com a gente, tiver algum apoiador, fique à vontade para vir conversar com a gente, para se envolver e ajudar. Os apoiadores, nenhum deles dão dinheiro para a gente, são sempre coisas ou permuta, ou alguma coisa do tipo, para ajudar a gente a fazer o evento acontecer. Um dos casos que eu preciso mencionar é que quem indicou a nossa palestrante desse mês foi a Aquiles Games, por exemplo. Foi um caso que a gente foi atrás de uma pessoa, e a Aquiles, que é uma das maiores produtoras de games do Brasil, indicou a Flávia Gazi, que vai vir falar agora, que é uma escritora, jornalista e pesquisadora. Por favor, Flávia, salva de palmas. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu queria agradecer a Creative Mornings, desde a Cris até a Marcela, que acordou às 4h30 da manhã para fazer o pão, porque estava muito bom. Obrigado, Marcela. Você pode acordar às 4h30 da manhã sempre que você quiser, a gente pode trocar uma ideia e tal, tá tranquilão, porque eu gostei muito do seu pão. Eu adoro falar de fantasia e eu adoro falar de ficção, porque a gente perde um pouco a noção sobre o que são essas coisas e o que elas representam para a gente. E eu super acredito que se a gente faz um pouco de pesquisa e tem a base de onde isso veio, porque a palavra fantasia, como é que foi usada e tal, a gente expande a nossa possibilidade de criar coisas novas e criar coisas que são nossas. Então, o que eu decidi fazer foi trazer um pouco da base e da onde veio e o que a gente chama que é fantasia no gênero literário, que você pode aplicar para tudo, se você está fazendo qualquer texto. E é claro que eu faço texto, né? Então a gente puxa a sardinha sempre para o nosso lado, mas eu acredito que acordar e viver é fazer textos todos os dias. Meu irmão, que é programador de videogame, eu trabalho com joguinhos, né? Olá. A gente fica trocando várias ideias exatamente sobre construção de texto e sobre fantasia. Fantasia, para mim, a coisa mais importante é que a gente vive num mundo muito maior do que o mundo que a gente vive. Porque tudo que a gente pensa, sente e faz durante o dia é uma parte daquilo que é o mundo. E a sua cabeça, e o que existe dentro dela, existem, acho que, mais conexões neurais do que existem, do tanto que podem existir galáxias no mundo. Então, o que você vive como fantástico ou como fantasia é maior daquilo que você vive durante todo o seu dia, mas molda aquilo que você vive durante o seu dia. Por isso eu gostei muito da música, porque, para mim, faz todo sentido. Há muito tempo atrás, quando a gente falava de imaginário, imagem, fantasia, a gente dizia que isso era o oposto do real, que eram umas coisas que a gente vivia quando a gente dormia e sonhava, e daí a gente acordava, daí a gente desencanava. Hoje em dia, quando a gente pensa em imagem poética, imaginário e fantasia, a gente pensa em um grande Google, um grande sistema de pesquisa, onde o SEO é o seu, você que define. Então, se eu falo maçã, você pode pensar em vários tipos de maçã. Se eu falo, por exemplo, a maçã do paraíso, alguém pode lembrar outra maçã? Alguém lembrou de outra maçã? Pode falar, gente. Eu gosto quando... A maçã da Branca de Neve, quem mais? A maçã da Eva, a maçã do Newton, quem mais? A maçã da Apple. Se alguém aqui é otaku, olá, otakus. A maçã do Shinigami, né, do Death Note, porque não, né, eu também sou. E se você for parar para analisar, todas essas maçãs têm a mesma base, que a gente pode até chamar de arquetípica, mas ela foi sendo alterada ao longo do tempo. Então, se você for junguiano, eu vou dizer para você não exatamente como Jung diz, que é uma coisa, né, que nunca pode ser alterada, mas uma coisa que a gente altera no dia a dia, porque a gente vive a fantasia como real. Então, essa maçã, para mim, ou pelo menos na minha visão, quando Deus fala, não coma a maçã do paraíso, porque você será expulso do paraíso, é porque você tem uma sabedoria o qual você nunca mais vai poder esquecer. A partir do momento que você sabe de algo,
ninguém pode apagar isso. Então, já era. Você nunca mais viverá na ingenuidade de não saber. E é por isso que a Apple escolhe a maçã comida, porque eles são sábios. E eles já estão te entregando algo muito bonito, muito feito, com muito pensamento. E é por isso que o Shinigami morde a maçã e entrega para o novato que está começando uma viagem. E é por isso que a Branca de Neve engole a maçã e perde a sua ingenuidade, está pronta para o casamento. Claro que a gente está falando de um momento muito antigo, né, do mundo e tal. Então, eu trouxe algumas outras funções da fantasia, porque eu realmente acredito que, se a gente estuda a fantasia por essa ótica, de olhar todas as imagens que a gente criou como produção humana, o que a gente pode descobrir não é como outras pessoas apenas olharam para a maçã, é como você vai criar a sua. Ela vai estar comida, meio comida, você vai oferecer ela para alguém, você vai dividir ela com alguém. Por exemplo, são raros os casos de maçãs divididas na fantasia. Está aí um bom começo para uma nova narrativa que não existe. E a fantasia, ela teve, sim, as suas raízes nos contos de fada. Então, tem algumas coisas que as pessoas falam sobre elas que eu super concordo para os dias de hoje e outras que não. A primeira coisa, que isso não tem como negar, é a questão do passado alternativo, há muito tempo atrás, em uma terra muito, muito distante. Tem uma grande franquia que todo mundo acha que é de ficção científica, que começa assim. Ela chama Star Wars. Oi, fã de Star Wars eu também sou. Eu tenho uma tatuagem aqui, depois a gente troca a tatuagem. Enfim, de Star Wars. E ela é uma história de fantasia. Porque a fantasia, ela não precisa acontecer num cenário medieval. Ela pode acontecer agora, ela pode acontecer no futuro, e ela pode conectar as pessoas no futuro. O que ela faz, quando ela se passa num passado alternativo, é tirar você da necessidade que você tem de dar sentido para tudo de um jeito cientificista. Obviamente, isso é o oposto da ficção científica, que vai tentar ter razões cientificistas para criar as coisas. Então, quando você fala de fantasia, a possibilidade que você tem de criar absolutamente qualquer coisa é 100% válida. Porque a gente está falando de um mundo onde os sonhos são simplesmente reais. E você pode viver eles como reais. Todo mundo leu Neil Gaiman? Se vocês não leram Neil Gaiman, eu recomendo. Ele é um quadrinista. Ele foi o primeiro quadrinista a ganhar um prêmio de literatura. E depois ele fez vários livros. Vai ter uma série agora baseada num livro dele chamado American Gods. E ele faz o que eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Ele faz um monte de pesquisa e ele cria novas fantasias. E ele te leva para uma jornada onírica maravilhosa. Ó. Oh. Tá difícil, tá, gente? Mas peraí. Tá bom. Eu falo para vocês, tá? Prometo, não se preocupem. A fantasia, como todas as histórias de contos de fada, ela foi criada para contar a história de amadurecimento de alguém. E é por isso que a gente tende a atrelar isso com a infância. Vamos lembrar que a gente está descobrindo coisas novas todos os dias. Todos os dias, a gente passa por viagens físicas, emocionais, metafóricas, no qual a gente aprende algo que poderia nos levar para a vida adulta. Então, assim como jogar videogame, assistir Star Wars ou ser otaku, a fantasia permite com que você viva uma vida um pouco mais infantil. Não infantiloide, infantil. E eu acho que ter um pouco de infância na sua vida é extremamente necessário, porque você pode deixar ser levado por curiosidade, por coisas bobas, e ser ridículo. E ser ridículo é muito bom e importante. E outra coisa que eu recomendo, se você nunca fez isso, é incrível, jogue RPG de mesa com os seus amigos. Você cria uma ficha de personagem, tá? Não é você, prometo. Tá tudo bem. Ninguém vai descobrir seus segredos mais secretos. Mas você vai ter que interpretar esse personagem. E os seus amigos também. Então, você vai passar muito ridículo com muitas pessoas juntos. Eu acho que, quando você vive um mundo de fantasia junto com outras pessoas, você cria um vínculo, que é um vínculo que não pode ser quebrado, porque é o vínculo da vulnerabilidade. A fantasia te traz, então, a possibilidade da vulnerabilidade, que eu acho que é algo que, hoje, nos dias de hoje, falta um pouco. A gente tem muitos discursos. A gente não tem conversas. Porque, para ter conversa, você precisa estar vulnerável. E o estado de vulnerabilidade, depois que você é adulto, é muito difícil. É muito complicado. Então, talvez façamos isso pelas nossas fantasias, pelos nossos textos, pelas nossas criatividades colocadas nisso. Lembrar as pessoas de que elas podem, sim, ser um pouco bobas. Né? E
a fantasia ela não tem medo em ser brega, o que também é uma coisa incrível, não? Porque a gente é brega, como seres humanos. Se você acha que você não é brega, desculpa, amigo. Você é, tá? É sexta-feira, a gente ouviu uma música gostosa, a gente cantou junto, tá tudo bem. A gente já criou um vínculo, a gente pode assumir nossas breguices. Então, se deixar falar, ou falar de emoções, ou dividir ou compartilhar emoções, é um dos papéis que a fantasia pode ter, para mim, na sociedade, que faz com que a gente se dissolva muito mais, se complemente muito mais e se crie muito mais uns nos outros. Por conta desse motivo pueril ou infantil, que eu acho que todo adulto deveria ter, a gente pode falar de histórias que são internas. Histórias que são internas são muito difíceis, porque histórias que são internas têm que falar algo sobre você. Falar algo sobre você é muito difícil. Eu não sei de vocês, eu fui jornalista mesmo, por uns 13 anos. Depois eu comecei a fazer uma mudança, eu comecei a falar muito mais das coisas que eu estava estudando na academia, o mestrado mudou minha vida, eu fui fazer doutorado, pesquisar. Para mim, pesquisar é uma coisa assim incrível. E, depois disso, eu comecei a sentir muita necessidade de criar ficções. Eu comecei a escrever jogo, comecei a escrever... E isso, para mim, foi a maior dificuldade. Porque, no jornalismo, você conta as histórias do outro. Por mais que elas te toquem, por mais que você descubra a sua maneira de contar. Quando você faz algo criativo, independentemente do que seja, mas se você tem uma história para contar, independentemente de onde você coloque, você tem que colocar algo seu no mundo. E colocar algo seu no mundo é algo um pouco assustador. Mas, como a gente está no ramo da fantasia, a gente está cantando musiquinha, sexta-feira, todo mundo junto, abraçado, brega e felizes, tudo bem você dividir as suas histórias pessoais, porque todos farão assim. Então, o mundo da fantasia é um mundo onde a gente pode falar sobre maturidade emocional da melhor maneira, esquecendo a palavra maturidade. Né? Incrível. E muita gente vai dizer que são conflitos da qualidade do lado esquerdo do cérebro. Eu fiz aula de neurologia na psicologia, mas isso eu não sei. Isso está aqui, caso alguém entenda disso, por favor, me conte, porque, para mim, aparentemente, cérebros funcionam juntos. Mas essa é uma das coisas que pessoas muito mais inteligentes do que eu falam quando estudam fantasia. Mas a coisa que eu mais gosto, ou acho que é a coisa mais importante, é criar uma intimidade. Toda a parte de criatividade que é dada à fantasia, ela quer criar uma relação íntima. E, se você consegue se colocar, talvez alguém consiga se conectar com você exatamente pela parte que você se colocou, pela sua vulnerabilidade. Existe muita gente que acha que a fantasia é feita apenas para apelo feminino. E eu acho isso muito engraçado. Porque a gente está partindo do princípio que só mulheres podem ser íntimas, ou amorosas, ou bregas, ou vulneráveis. Meninos, eu sei que vocês são bregas, amorosas e vulneráveis, tá? Então, vamos não mentir para nós mesmos. E vamos lembrar que uma das maiores sagas do mundo, de fantasia, aquela, né, da tatuagem, oi, tudo bom, fez Star Wars. Então, eu também. É uma saga que as pessoas dizem que são para meninos, tá? Então, a gente esquece isso. Esquece, finge que não existe. Mas a gente pode relembrar de temas centrais. E os temas centrais são os temas emocionais. Mesmo se você for estudar o sagrado masculino, ao longo das épocas, é incrível e extremamente emocional. Então, histórias de fantasia que nos relembram disso, também acho que nos conectam com uma coisa muito antiga e muito bonita, que talvez a gente tenha perdido por aí, que é essa necessidade de achar que tudo que é emocional tem um apelo... Vergonha, né? Eu nem falei alto, porque eu fico um pouco de vergonha quando eu vejo essas coisas, mas tudo bem. Eu gosto muito desse jogo, ele chama Eterno Sonata. Ele é um jogo estranho, porque ele se passa dentro do coma de Chopin. Chopin entrou em coma, daí os caras criaram um jogo, falando assim, como seria o coma de Chopin? Porque videogames, né, gente? Tipo... Toda vez que eu falo assim, eu trabalho com videogame. Quando eu comecei a fazer mestrado, doutorado, era assim, o que você estuda? Eu falo videogame. As pessoas fazem... eu geralmente falo games, as pessoas falam gays. Eu falo, não, games. E as pessoas falam, ai, joguinhos. Eu falo, sim, joguinhos.
E daí todo mundo parava de se importar automaticamente com a minha pesquisa. Então, o que me deu uma liberdade muito bacana para pensar coisas como, por exemplo, o coma de Chopin. Então, videogames, né? Quem liga? Então, eles podem fazer esses jogos absolutamente malucos, porque você não vai receber uma crítica no New York Times, sabe? Uma estrelinha. O coma de Chopin não é satisfatório. Pelas nossas pesquisas, não foi assim que ele vivenciou o seu coma. Então, e eu acho que uma das coisas que eu acho muito interessante é que, quando eu fui analisar a Eterna Sonata no meu mestrado, eu pensei, poxa, se a gente for pegar mito, o que será que é o coma? Porque a entrada no coma é a entrada no mundo de fantasia. Mas o coma também é perigoso, como muitas coisas de fantasia. E daí existem duas divindades gregas que falam sobre sonho e pesadelo, que são Morfeus e Tânatos. E eles nasceram juntos. São irmãos. E daí eu pensei se talvez a entrada no mundo da fantasia não era exatamente isso. É uma mistura entre sonho e pesadelo, porque é necessário ter monstros. E é necessário que se tenha monstros. Tem um livro incrível chamado Brincando de Matar Monstros, que fala exatamente sobre a necessidade de ter monstros na formação infantil da criança. Se ela não tem um pouco de violência, ela não aprende a matar os seus monstros fictícios e fantásticos, ela não aprende a matar os seus monstros na vida real depois, de um jeito responsável. Então, talvez a gente esteja entre Morfeus e Tânatos, o que é muito bacana e muito bonito, porque a gente pode, então, criar mundos complexos. Eles não são apenas o sonho lindo, tipo, né, o nome dela é Pouca, está caminhando nessa floresta. Ele também é o sonho que envolve monstros e pesadelos, e a possibilidade do não acordar. Porque quantas vezes, né, você está tendo um pesadelo e você não consegue acordar? Daí você vai ficando pior, 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 daí chega uma hora que você faz, daí você acorda, mas você fica muito tempo pensando naquela possibilidade que você teve de não acordar, e que você achou que aquilo ia durar para sempre. Eu acho que a fantasia tem esse papel também, de misturar essas duas coisas, isso é muito importante. E é por isso que as pessoas dizem que a fantasia incentiva o escapismo. Eu coloquei entre aspas, porque essa é a palavra que é usada, tá? Não é do tipo, mais ou menos escapismo. Não, é escapismo mesmo. E eu acho que as pessoas, quando a gente fala escapismo, as pessoas falam, ai, gente, que horrível, né? Escapismo, isso é coisa horrível. E daí eu falo, não, você faz isso o tempo todo. Eu tenho certeza que tem alguém aqui agora que está achando isso assim, legal, meio mais ou menos, e está pensando em outra coisa, sonhando onde deveria estar, numa praia gostosa, entendeu? No calorzinho, e se jogando no mar, como às vezes a gente faz isso com coisas que a gente ama, às vezes a gente faz isso com coisas que a gente detesta. O escapismo é uma coisa que a gente faz o tempo todo, como o devaneio, como o sonhar, como viver num mundo de fantasia. Então, quando a gente fala que a fantasia incentiva o escapismo, o que a gente está dizendo é que ela te dá a possibilidade de você escapar. E você já faz isso. O que você não pode, obviamente, viver no mundo escapista para sempre, porque daí você precisa comer, dormir, trabalhar, né? A gente ainda vive num sistema onde é necessário trabalhar, ganhar dinheiro, é bom, tá? Tudo bem. Você pode fazer outras coisas na sua vida. Mas você ter uma parcela de escapismo, tem várias pesquisas dizendo isso, eu não trouxe elas aqui, mas depois eu posso passar se vocês quiserem, é extremamente beneficial para a sua vida. Então, viver fantasias é extremamente beneficial para a sua vida, mesmo que seja apenas um escapismo. E como os contos de fada, eles tinham uma noção de te contar algo de um jeito que não era fofo, porque hoje a gente vê conto de fada e é fofo, né? A menininha bonitinha passou na floresta, e daí encontrou o lobo mau, mas daí encontrou um cara, e daí matou o lobo mau, e daí recuperou a vovó. Na época não era assim, era tipo, chapeuzinho vermelho, bonitinho, tá andando na floresta, encontrou o lobo mau, daí o lobo mau comeu a vovó, daí comeu ela, daí ela morreu. E daí chegou o caçador, e daí matou o lobo mau, e daí abriu e estava lá as duas mortas. Eram assim as histórias de conto de fada. A gente que transformou elas em histórias bonitas ao longo dos anos. Mas, na época, elas tinham uma função social, que era assim, não vai na floresta sozinha. Você vai morrer. Miga, toma esse paracetaloca e fica em casa até você casar, menina. Essa era a função, e é por isso que as histórias eram do mal. Mas, hoje em dia, essa função de tentar te explicar algo ou de trazer algo é uma função que permanece.
O Senhor dos Anéis é muito conhecido porque ele pode, ao mesmo tempo, narrar a história de amadurecimento do Frodo, uma história íntima, pessoal, o que está acontecendo na cabeça dele, porque como é que é ficar tão perto de um grande mal e etc. E também contar quais foram os papéis da indústria dentro de uma cidade ecológica que era Hobbiton, né, da indústria desenfreada. E também falar do papel da guerra, né, porque quando Tolkien escreveu depois de viver horrores da guerra. Então, esse escapismo ele nunca vai ser 100% não real. Porque, acredite ou não, a gente vive no mundo real. Eu sei, é difícil, eu vou falar de novo, tá, para vocês aceitarem. A gente vive no mundo real. Então, a gente cria coisas que vêm do mundo real. Desculpa. Vai ficar tudo bem, vamos jogar um joguinho. Tá? A gente já logo passa. Fiquem tranquilos. Uma das pessoas que estudou isso foi Campbell, que hoje é muito famoso. Se vocês forem ler Campbell, por favor, leiam Campbell, tá? Tem um monte de autores que estudam Campbell, escreveram livros assim, deixando Campbell mais fácil. Não precisa. Campbell é fofo, ele é legal, ele é seu amigo. Ele vai pegar na sua mão, ele vai explicar uns negócios, tá tudo bem. Não precisa ler as pessoas que leram Campbell. Leia ele. E eu também recomendo, talvez, ler um cara chamado Vladimir Prop, que pegou vários livros, de várias histórias de contos de fada, e criou várias funções. A Jornada do Herói tem mais de 20 funções, tá? No seu original, não são 12, são mais de 20. E o Prop tem 31 funções narrativas para você criar a sua história. Então, se você está parado, não sabe o que fazer criativamente, é uma boa possibilidade, sim, você ler essas pessoas. Lembrem que, se a Jornada do Herói e a Jornada do Prop, elas estão muito ligadas à fantasia. Mas existem milhões de pessoas que escrevem sem seguir esses passos. Então, eles são um guia bacana, funciona, são fofos, a gente gosta e abraça e ama, porque, de novo, a gente é brega, né? Mas são só guias possíveis. Você pode fazer com a fantasia aquilo que você quiser. Você tem um cenário onírico para isso. E uma das coisas que eu mais gosto, e daí agora eu entendo a questão do ciclo do feminino, ao longo da nossa história, a gente tende a dizer que o feminino é mágico. Por que a gente tendia a dizer isso? Porque mulheres tinham filhos e ninguém sabia por quê. Não tinha como explicar. Tipo, cresciam os filhos. As pessoas falavam, meu Deus, isso é magia, isso é divino. É por isso que as primeiras religiões foram todas matriarcais, e, ao longo dos tempos, quando a gente foi descobrindo a função sexual e copulativa e o que acontece, né, para você ter filhos, a gente começou a mudar as nossas religiões. Mas, portanto, a magia sempre teve identificada com algo interno, com algo de uma geração, com algo de uma criação. E, portanto, é o que a gente chamava de feminino. Então, se você pensar no feminino como a possibilidade de criar coisas ou misturar coisas, que, quando alguém, obviamente, está grávida, ela deixa de ser apenas ela, né? Existe outra coisa ali dentro. Eu chamo de um alien, que é verdade, gente, que cresce muito rápido. Tá? Eu tenho um pouco de medo. Se um dia ficar grávida, continuarei pensando isso, só para vocês saberem. Tá? Eu não penso... Vou continuar acreditando nisso plenamente. E depois nasce, é fofinho e chora bastante. E daí, se você for pensar nisso, o feminino está muito associado, tradicionalmente, na nossa cultura, com coisas da terra, com coisas da água. Porque são coisas que fazem o caminhar, que criam, o barro que cria. Vocês lembram na alquimia que as pessoas queriam criar uma pessoa que andava e falava feita de barro? Tipo, eu vou dar forma aqui para o barro, vou falar, anda, e daí sai o golem. Assim. Então, a gente tende a ligar, na nossa cultura, mais ou menos com isso. Então, esses ciclos de magia são possíveis no mundo de fantasia. Porque, de novo, se não é cientificista e você não precisa explicar, é magia. Mesmo que você transforme em tecnologia. Há muito tempo atrás, a Marvel começou a mudar todo o sistema dela de guerreiros e heróis, etc. E daí viraram para elas e falaram, cara, mas você não está dando uma explicação. Muitas vezes, na fantasia, a gente não dá explicação mesmo, tá? Aconteceu, oba, tudo bem, passa para frente. E o cara, que era responsável pela Marvel na época, ficou muito chateado das pessoas quererem explicações. Daí ele resolveu dar explicações. E ele falou assim, não é que eu estou tratando de magia, isso tudo é tecnologia. E daí eles tentaram explicar, e daí deu errado. Muitas vezes, é melhor somente aceitar a magia. Se você pensar na força de Star Wars, que nos rodeia, nos penetra, está em todas as coisas, isso não é um conceito explicável. Quando tentaram explicar com midi-chlorians,
a galera ficou meio puta. Tipo, é a contagem de midi-chlorians que você tem. O que são midi-chlorians, sabe? É uma frase que mudou como os fãs pensavam em Star Wars, e a galera não gostou muito. Então, a grande verdade é, se você está criando coisas de fantasia, você tem a possibilidade de lidar com magia. E a magia não precisa ser explicada. É mais um playground para você brincar e fazer exatamente o que você quiser. Geralmente, no mundo de fantasia, se a gente está falando de magia, a gente está falando de alguém, que é o nosso antagonista, que também usa magia. Mas, geralmente, ele usa magia porque ele está triste, porque ele está ciumento, porque ele está raivoso. De novo, emoção, breguice, amor, se abraçar. Tá? Então, o nosso vilão, geralmente, não tem um plano muito bem feito, do tipo, eu vou fazer isso. Não, é do tipo, eu estou puto, vou tomar o mundo. Fiquei triste, vou acabar com o mundo. Minha mina me deixou, meus gatos fizeram xixi em cima do meu trabalho. Estou bravo, vou acabar com o mundo. Tá bom essa explicação para o cara, entende? Por quê? Porque a gente está lidando com algo que é emocional. Então, o que a gente quer mostrar num vilão de fantasia é quando as nossas emoções saem de controle. Porque se a gente está contando uma história emocional, e aí se ela saísse de controle? Quem você viraria? Muito provavelmente você viraria o seu antagonista. Se ele não está em sintonia com algo que é interno e íntimo, etc., ele é o vilão. Então, o legal do vilão de fantasia é que ele é a pessoa que não consegue ser vulnerável. Tá? Então, de novo, vamos não ser vilões de fantasia, amor, preguiça. Por quê? Porque se você não pode ser vulnerável, você não tem condições de lidar com todas as suas emoções. E daí você se torna o esqueletinho feliz, que vai dominar o mundo. Porque sim, porque ele ficou bravo, que alguma coisa aconteceu. E a fantasia, então, lida com monstros. E os monstros são metáforas, eles são portas, eles são desafios, eles são testes. E, geralmente, eles têm a ver com algum tipo de entendimento, ou de entendimento emocional, ou de entendimento de intimidade. A esfinge é aquela que fala, decifra-me ou devoro-te. O enigma da esfinge tem muito a ver com... sabe aquela pegadinha? Pegadinha. Mas todo grande herói, que é o herói, entre aspas, puro de coração, ele consegue perpassar a esfinge, porque, como ele não vê maldade, ele não cai na pegadinha. Então, ele pode resolver qualquer coisa a partir de um lugar de curiosidade, de infantilidade, de pureza, de pensamento, de possibilidade de fazer coisas que não são pensadas demais, coisas que são meio feitas. Não que eu não ame ficção científica, eu amo demais ficção científica, e eu acho que cada uma permite uma coisa. O que a fantasia te permite é que você possa colocar no mundo algo que não precisa ser totalmente racionalizado. Ele pode só ser sentido. E é por isso que a gente diz que a fantasia molda mundos. Porque, quer queira, quer não, são as nossas conexões, é como a gente se vê no outro e como a gente vê o outro, que molda o mundo. E quando a gente olha para o outro com curiosidade, que é como você vê todas as crianças, quando elas se descobrem, e, às vezes, alguns adultos e pessoas que jogam RPG, tá? Então, joguem RPG, porque a hora que você está jogando RPG é mais ou menos assim que você descobre como que o seu amigo está jogando, que personagem que ele é e tal. Você vai descobrir muito mais sobre você mesmo. Toda a teoria da psicologia, elas são muito diferentes. Uma das coisas que elas concordam, e todas elas concordam, é que você define a sua realidade pelos outros. Por como você vê os outros, por como os outros te veem. Então, você define a sua realidade, se a gente for pegar o viés da fantasia, por o quanto você está vulnerável e o quanto você é capaz de criar intimidade e se misturar com aquilo que é diferente de você, com o outro. E, para mim, essa é a maior lição fofa e gracinha da fantasia. E daí, toda vez que aparecer uma esfinge ou um monstro, lembra que o monstro é apenas um você desregularizado, quem você seria. Que é, geralmente, como a gente não detesta aquelas pessoas que a gente detesta, né? Sabe aquele cara? Detesto aquele cara. Me dá noias. Geralmente, você dá noias porque ele é igual a você. Tá? Geralmente é assim.
Ou ele tem algo muito parecido com você, mas ele faz de outro jeito. Enquanto você resolve assim, ele resolve assado. E o fato dele resolver assado é que te dá noias. Ninguém odeia aquilo que não é muito próximo. Ou você só faz, né? E aquele cara, tá tudo bem? Ou então, assim, para odiar você tem que amar muito, né? Então, toda vez que você tiver um monstro, você pode resolver na fantasia. Qual é a emoção, qual é a intimidade, qual é a vulnerabilidade que me conecta com essa pessoa e não que nos torna diferentes. E eu acho que essa é a segunda lição da fantasia que eu gosto muito, que é como a gente pode se tornar melhores ou tentar evoluir no tempo e no espaço, simplesmente pensando em quais são as intimidades do outro que também me afetam e que também me fazem mudar. Eu acho que eu estourei meu tempo, porque eu falo muito. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Fica aqui. Gente, só queria, antes de encerrar, primeiro vou dar um presentinho para a Flávia, foi incrível. Obrigado, Flávia, para gente pegar para você aqui. É um presente que a Co-Criando Natura deu para a gente, para dar para a palestrante. Obrigada. Obrigado, Flávia. Acho que foi bastante inspirador aí o que a Flávia trouxe para a gente, bastante legal. Nossa, deu um branco violento agora. A Vivian está terminando ainda a facilitação ali. Agradecer a todos vocês por estarem aqui. Acompanhem a gente na nossa página do Facebook e do Creative Mornings, o próprio site. Lá são publicados todos os vídeos. Este evento será também publicado em vídeo lá em, espero que menos de 30 dias. E é lá que a gente divulga sempre os próximos eventos, o tema do mês que vem, que sai dia 1º de todo mês. Tudo acontece por lá. A gente tem a nossa newsletter também, que a Ká e a Luísa fazem todo mês. E é isso. Fiquem acompanhando a gente. E até mês que vem. Exatamente, se quiser ficar mais um pouquinho para conversar, tá todo mundo aqui, acho que ainda tem um pouco de comida lá fora. A Flávia vai estar ali fora disponível também, usando os produtos da Natura dela. Obrigado, galera.